Bom, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar do princípio fundamental da dinâmica aplicado ao movimento uniforme. O princípio fundamental da dinâmica, de forma resumida, né, ele está associado à segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica. O que diz a lei da dinâmica? A lei da dinâmica diz para a gente que a força resultante de um conjunto de forças, tá? É a massa de um corpo, a massa do sistema, vezes a aceleração desse sistema. Vale ressaltar que no movimento uniforme, nós temos algumas características que são importantes e que nós vamos abordar nessa aula de hoje, tá? Então, nós vamos aplicar o movimento uniforme, o princípio da dinâmica ao movimento uniforme. Lembrando alguns conceitos básicos. Primeiro, se a resultante de um sistema de forças é nula, isso aqui é aplicado pela lei da inércia, isto é, isso significa dizer, já que a força é massa vezes aceleração, e se eu tenho corpos trabalhando no sistema, a massa dos corpos não vão ser zero, né? Então a gente tem que, obviamente, para que a resultante seja zero, é a aceleração que tem que ser zero. Então, se a aceleração for zero, a gente tem duas consequências básicas, tá? Ou o corpo está parado, isso significa dizer que a velocidade do corpo ou do sistema dos corpos são nula, ou a velocidade é igual a uma constante, tá? É um valor fixo. Ambos os casos recaem ao princípio da inércia que nós estudamos no caderno passado. O que diz o princípio da inércia? Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que agem sobre o corpo é nula, ou seja, esse aqui é o princípio da inércia, tá bom? Então, a resultante nula implica nessas condições aqui. Mas vamos pegar aqui o esquema que vocês vão encontrar na página 152, tá? Da Bienal. Claro, vai ter tudo dessa forminha aqui, eu só vou reexplicar o que está escrito lá, tá? Além disso, eu vou estar utilizando, para embasar um pouco mais esse conteúdo, eu vou estar utilizando o livro-texto, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar pegando algumas coisas do livro-texto a partir da página 10, tá? A partir da página 10, vocês podem entrar, depois pode dar uma olhada no livro-texto, vocês vão encontrar algumas informações das quais eu irei abordar aqui na aula de hoje. Então, vamos começar pelo seguinte. Nós temos dois pontos. O primeiro ponto é as forças que agem sobre um corpo, tá? Aqui a gente precisa ter cuidado pelo seguinte, existem dois tipos básicos de força, as forças de campo e as forças de contato. Exemplo, tá? Vamos supor, eu já vou pegar aqui a imagem que eu vou estar utilizando para explicar algumas coisas depois, que é a seguinte relação de força aqui, ó. Essa aqui. Então, vocês vão observar o seguinte, nessa relação de força que aparece aqui, primeiro, nós temos um bloco, tá? Nesse bloco existe uma linha que está fixada nesse bloco e que existe um peso aqui do outro lado, depois da roldana. Observem que no bloco vai estar aplicada uma força, tá? De campo, que é a força peso, devido à ação gravitacional da Terra, tá? Então nós vamos ter a força peso aqui. Analogamente, nós vamos ter uma força aqui para cima, pois ela está em contato com o objeto, nós vamos ter a força normal, e aí nós denominamos essa força N de força normal. Então, resumidamente, nós temos uma força de campo, que é a força peso. Observe que a força peso não precisa de contato. Se você pegar, por exemplo, um objeto e apoiar ele sobre uma mesa, vai existir a força peso, puxando ele para baixo. E se você segurar esse objeto a 10 centímetros da mesa, por exemplo, ele vai continuar tendo sobre ele a ação da gravidade, portanto, a força peso continua puxando, entre aspas, tá? O objeto para baixo, ok? Então, é isso aí. Voltando aqui, temos as forças, né, de campo de contato que eu acabei de explicar para vocês, que, na verdade, nós já estudamos esses conceitos em aulas anteriores, quando a gente começou a estudar os conceitos de força vetorial e
como que a gente aplica elas no princípios em alguns princípios físicos. Tá? Não é um conceito novo, a gente já viu. Segundo ponto é a resultante das forças que agem sobre o corpo, tá? Então a gente precisa identificar o seguinte: dado um corpo de um modo geral, como a gente pode observar aqui, vai existir um sistema. E esse sistema que aparece aqui nesse esqueminha aqui, nós vamos observar, tá, pessoal? A gente vai perceber que existem várias forças atuando sobre esse sistema. Vamos pegar só o corpo C como exemplo. Nós observarmos, se o peso ele exerce força aqui em relação ao corpo, aqui o corpo C, o bloco C, então ele vai estar puxando o bloco C. Então, essa força que está associada ao fio, a um cabo, nós chamamos de força de tração, tá? Também é uma força vetorial. Além disso, nós temos que, se existe atrito, alguns exemplos a gente não considera o atrito, tá? Mas vamos considerar aqui a força de atrito, tá? Existe, então, um atrito aí que, digamos assim, ou dificulta o movimento, tá? O movimento vai acontecer com menos velocidade do que o normal, ou o movimento ele vai ser cessado por conta do atrito. E aí a gente até já estudou, e nós vamos reestudar a questão do atrito cinético e do atrito estático, tá? Mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Aqui a ideia é nós compreendermos a ação das forças, tá? Então nós temos a resultante das forças, que do modo geral, aqui, ó, eu vou pegar essa parte agora aqui, que é a resultante das forças. O que está escrito aqui para a gente, ó, é que a resultante das forças é a soma de todas as forças que agem no nosso sistema. Ou seja, agora eu vou escrever de forma vetorial, tá? De forma vetorial, a resultante das forças que agem no sistema, pessoal, é a força peso mais a força normal mais a força de atrito mais a força de tração. Vetorialmente, essa aqui é a força resultante de todas essas forças. Lembrando que, de forma sistemática, nós usamos a seguinte notação: letra sigma maiúscula, que representa a fórmula de somatório na matemática e na física, tá? E aqui a letra F, para indicar que a resultante é a soma de todas as forças. Isso aqui é um modelo vetorial. Porém, no modelo sem ser vetorial, no modelo só utilizando os módulos das forças, tá, pessoal? A resultante desse sistema aí, ela nada mais é do que a tração menos o atrito, tá? Mas, professor, como assim? Eu não entendi por que agora ficou só a tração e o atrito. Lembre-se o seguinte, quando a gente calcula, deixa eu só adicionar essa pessoa que está chegando atrasada no final. Ó, quando a gente calcula, quando a gente vai calcular, né, a resultante das forças, nós vamos perceber o seguinte, ó, que o peso e a normal eles vão se cancelarem, porque eles são forças de mesma intensidade, mesma direção, só que tem sentidos opostos. Ou seja, se o peso for positivo, a normal vai ser negativa, então eles vão se cancelar. Se o peso for negativo, então a normal vai ser positiva, no final das contas eles vão se cancelar. Essa é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Não necessariamente... E eles sempre são o mesmo, professor? Não. Eles sempre têm a mesma intensidade? Não? Não. Eles sempre serão... Não, deixa eu explicar. Eles sempre serão o mesmo? Não. Mas sempre que o movimento for horizontal, que o bloco estiver na horizontal, dessa forma aqui, eles serão o mesmo. Agora, se ao invés do desenho estar assim, se ele estivesse assim, né, e aí nós tivéssemos um bloco aqui, não vai ficar legal. Deixa eu fazer com outro... desenhar diferente aqui, ó. Se o bloco estiver assim, aí a normal vai estar para cá, é sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície, mas o peso vai estar para cá. Observe que o peso normal agora não tem a mesma direção, tá vendo? Nesses modelos aqui, nesses modelos, eles não se cancelam, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Eles só se cancelam quando eles seguem essa característica visual que vocês estão vendo aqui. Caso contrário, professor, nós não podemos dizer que eles se anulam. Acontece da força T
e a força A serem tão fortes uma em relação à outra que elas duas, tipo, estragam o objeto? Só se você pega, só se isso for induzido, né? Se você induzir, você pode até induzir isso, mas é, tipo assim, isso acontece em algumas situações, como por exemplo, se você já viu aqueles ginásticas olímpicos que ficam usando o braço para poder girar, fazer aquelas cambalhotas? Eu esqueci o nome. Aqueles ginastas, né? Às vezes a força que é exercida sobre o corpo deles é tão forte que eles acabam tendo problemas musculares, né? Isso pode acontecer. E com objetos também acontece, né? Você pode, por exemplo, se você tiver uma parede não tão resistente, você colocar algum suporte na parede e com peso superior ao que a parede está suportando, a parede pode cair, pode danificar. Então, diversas situações isso pode acontecer. Não necessariamente assim que a gente tem que imaginar numa situação perfeita em que você vai ficar impondo. Existem sim limites e, dependendo do limite, se você ultrapassar o limite, as coisas vão dar errado. Vai dar problema. Sim, simples assim, tá? Agora vamos ver o que acontece, né? Nesse sistema aqui, pessoal, o que, que vai acontecer? Se nós pegarmos como referencial aqui, a gente pode, de maneira resumida, analisar a seguinte situação para esse movimento aqui, claro, só observando o bloco C, tá? Sem levar em consideração aqui o peso. Olha só, que a gente só está analisando o bloco C. Então, de forma resumida, essas são as forças resultantes, as forças indicadas no bloco. Observem que o peso e a normal se cancelam, ou seja, a resultante das forças aqui vai ser a tração menos o atrito, porque tem uma coisa muito importante a considerar, que é simplesmente, pessoal, o fato de que as forças elas possuem direções, tá? E aí existem direções que são importantes na hora de você identificar a relação da soma de forças e tal. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar isso com mais propriedade para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui eu usei ontem com o terceiro ano essa imagem, deixa eu ver se eu acho aqui. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês em relação à soma das forças, tá? Que a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. Quando a gente está estudando... Achei. Deixa eu criar um novo aqui para explicar a relação dessas forças aqui, ó. Professor, a Sim? força de atrito sempre vai ficar na esquerda, né? Não. Ela sempre fica oposta ao movimento. Se o movimento tende a ir para a direita, o atrito vai para a esquerda. Se o desenho tivesse invertido aqui, aí o atrito estaria indo para a direita e a tração para a esquerda. Tá? Depende do ângulo e depende de como ele está sendo abordado a questão. Mas o atrito ele vai ter sempre sentido oposto ao movimento. Ô, professor, mais pra frente no estudo de física a gente vai aprender a calcular essa questão sobre a capacidade que um objeto suporta de força nele? Não necessariamente. Pode ter algumas questões que peçam o limite, né? Porque o limite é estabelecido digamos assim, por um padrão. Então, vai ter questões que a gente vai ter que calcular assim, qual que é o limite da aceleração para que o carro não capote, vai ter o limite para que alguma coisa aconteça, mas a questão em si ela vai dar esse limite, aí a gente vai calcular como chega nele, entendeu? Ele vai dar o valor limite, aí a gente faz o cálculo e verifica. Mas o cálculo do limite, aqui, ele fica um pouco complexo, porque na verdade a gente acaba utilizando mais limite no nível superior, tá? Então, é uma abordagem um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Voltando aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Gente, forças que têm a mesma direção e sentido, elas vão se somar. Se elas apontam para o mesmo lado, elas vão se somar. Forças que apontam em sentidos diferentes, ó, elas vão se subtrair, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, isso daqui tem que ser levado em consideração. Rapaz, mas não deixa de entrar gente na aula, né? Ó, a gente tem que levar isso em consideração aqui
na hora de fazer esses cálculos, tá? No caso aqui, ó, a peso é normal, eles têm sentidos opostos e mesmo intensidade estão se anulam. Aí vocês poderiam dizer assim, mas professor, por que a tração e o atrito não se anulam? Porque eles não são iguais, tá? Eles têm a mesma direção e sentidos opostos, mas eles não têm o mesmo módulo, tá? Por isso que o objeto anda para a direita, certo? Caso essa seja uma situação de equilíbrio, então é uma observação agora, tá? Não me perguntem se toda vez é assim, porque eu já estou dizendo para vocês, não é assim. É uma situação hipotética, então é uma observação. Em situações de equilíbrio, quando o movimento para, quando não há movimento, nesse contexto aqui nós podemos dizer que a tração ela é igual ao atrito, tá bom? Se a tração, porque que vai ficar assim, ó, a resultante vai ser nula se não há movimento. E como eu sei que a tração menos o atrito é igual à resultante, então podemos dizer que ela é zero. Se é igual a zero, significa dizer que a tração é igual ao atrito. Agora eu preciso lembrar o seguinte, o atrito, pessoal, o atrito, ele é igual ao quê? O atrito ele é igual a constante vezes a normal. Então, poderíamos dizer que a tração é igual a constante de atrito, tá? Ou vezes a normal, e consequentemente eu sei que a normal ela é igual ao peso, ou seja, podemos dizer que vai ser o coeficiente de atrito vezes o peso. Só que o peso, eu sei que o peso vale quanto? Massa vezes gravidade. E aí eu substituo o valor da massa, substituo o valor da gravidade, substituo o valor do coeficiente de atrito. Aí eu saio calculando tudo que eu preciso aqui. Mas observação, isso que eu acabei de mostrar para vocês é uma observação de sistema que estiver em equilíbrio. Mas a gente não está vendo o equilíbrio ainda, a gente vai ver isso depois. Então, por enquanto, isso aqui não vai ser usável ainda, tá? A gente não vai estar utilizando esse conceito, essa abordagem aqui. Mas vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento aqui, né? Além das forças que agem, a gente precisa ficar observando o seguinte. Existem dois tipos de movimentos básicos que nós estudamos na física. O movimento retilíneo, tá? E o movimento curvilíneo. O movimento curvilíneo vai ser na próxima aula, então a gente vai esquecer ele por enquanto. Nós vamos estar utilizando o movimento retilíneo, que pode ser uniforme e pode ser uniformemente variado. Então, vamos lá. Além disso, associado ao movimento dos corpos, a gente tem a aceleração, que vai estar também associada ao corpo. Então, nós temos as grandezas. Quando nós estudamos o movimento uniforme, esse aqui, ó, qual era a característica marcante? Era espaço, velocidade, aceleração e tempo. Já estudando o princípio da dinâmica, o basicão dela é o quê? Resultante, massa e aceleração. Então, a gente vai unir esses dois conceitos para explicar os movimentos. Então, olha só. Aqui nós temos o princípio fundamental da dinâmica, que está sendo utilizado essa letra aqui, ó, a letra gama, para indicar a aceleração, tá, gente? E aí nós vamos ter a seguinte observação. No movimento retilíneo, a parte da aceleração que faz a curva, que é a aceleração centrípeta, essa parte é nula. Portanto, no movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é zero, e aí a aceleração vetorial, que é indicada por essa letra, vai ser igual à aceleração tangencial. Mas como que eu calculo a aceleração tangencial, gente? A aceleração tangencial é aquela aceleração em linha reta, ou seja, é ΔV sobre ΔT. E a partir disso, nós iremos resolver os exercícios da aula de hoje, tá? Utilizando essa definição aqui. Então, eu vou pegar alguns exercícios para a gente resolver eles agora, tá? Vou pegar eles aqui. Pegar isso aqui, vocês vão entender como que aplica esse trem aqui, que vocês vão ver que não é tão complicado assim de resolver esses problemas que envolvem esses conceitos aqui, ó. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz pra gente o seguinte, ó.
Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 10 newtons, então ele está dizendo aqui 10 newtons, tá? A aceleração é 4. Ele quer saber qual que é a resultante das forças que agem nesse corpo. Tá. Ele quer saber quanto seria a aceleração se a resultante fosse 12,5, tá? Então a gente tem duas situações. Na primeira situação hipotética, a gente tem o seguinte: nós temos aqui um corpo X, nós não sabemos quantas forças agem sobre esse corpo, mas a gente pode indicar algumas, como sendo a força-peso. Ele não fala como que tá, mas a gente pode presumir, por exemplo, que pode ter força normal, pode ser que tenha força de atrito. Aí a gente não sabe dizer se é tração, a gente não sabe dizer quais são as forças, mas a gente não precisa saber quais são as forças. Porque nessa questão aqui, nós só precisamos do princípio fundamental da dinâmica, né? Qual que é o princípio fundamental da dinâmica? A resultante é massa vezes aceleração. Então, como que a gente resolve essa primeira situação? Resultante é massa vezes a aceleração do sistema. Percebam o seguinte, ó, a resultante e a aceleração eu tenho. Então, nesse problema aqui, o que eu vou encontrar? A massa. Então, eu vou saber que a massa ela é igual a resultante dividido pela aceleração. É só passar a aceleração dividindo. Se a resultante vale 10 e a aceleração vale 4, então, se eu faço 10 dividido por 4, o resultado é 2,5. Tá? Então, a massa desse corpo, ou desse sistema de corpos, tá? É igual a 2,5 kg. Então, esse aqui é o valor da massa. E para que eu preciso do valor da massa? Porque na segunda situação, ó, não muda o corpo, tá? Então, o corpo permanece com 2,5 kg. Então, eu quero saber qual que é a aceleração, utilizando a mesma fórmula, tá? Força é igual a resultante é massa vezes aceleração, mas agora, ao invés de calcular a massa, nós vamos calcular a aceleração. Ou seja, a aceleração é a resultante dividido pela massa. Só que a resultante não vale mais 10, tá? Agora vale 12,5. Eu venho aqui e substituo 12,5 e divido pela massa, que é 2,5. Portanto, 12,5 dividido para 2,5, o resultado vai dar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente chega no final da continha, letra B de bola, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Bom, então vamos fazer mais uma questão, fazer mais exemplos. A gente vai fazer até 9h30, a gente faz exemplos aí para a gente entender. Quanto mais, melhor, né? Deixa eu ver se eu encontro algum com imagem, tá? Para a gente desmembrar aqui as forças. Vejam que esse conteúdo em si, nós, de certa forma, a gente já estudou, né? A gente já resolveu problemas com essa característica aqui. Não é algo novo para a gente. Porém, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, das grandezas que são associadas a esse estudo. Deixa eu pegar aqui do caderno de exercícios. Que aí vai ficar melhor. Vou pegar da tarefa complementar que a mínima vocês vão fazer, né? Eu vou pegar aqui da tarefa complementar. Bom, vou pegar um aqui um pouco mais complicado, uma questãozinha aqui um pouco mais complexa, que vai envolver ângulos, tá? Aquilo que eu tinha mencionado com vocês sobre ângulos em várias aulas atrás. Deixa eu aumentar essa imagem que não ficou tão legal. Bom, essa é a questão
não faço ideia. É questão 16, tá? Da aula 26, tarefa complementar. Ela diz o seguinte, ó, suponha que um bloco de massa 2 kg, esse aqui, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, sem atrito. Então aqui a gente não vai ter atrito nesse problema, tá? Ó, uma força F de 16 newtons é aplicada sobre o corpo da forma como é mostrado aqui na figura. Ó. Observe que ela forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Qual é a intensidade da reação, a reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, sabendo que seno de 60 graus é 0,85 e cosseno de 60 é 0,5 e que a gravidade vale 10. Então, aqui a gente tem que perceber o seguinte. Primeiro, a força normal ela aponta para cima e, né, como o bloco possui massa, então ele tem peso, tá? Então, aqui a força normal para cima e a força peso para baixo. Talvez não seja necessário, mas só para a gente recapitular, pessoal, lembre-se que a força peso ela é massa vezes gravidade, foi o assunto da primeira aula dessa apostila, tá? Então, ele seria aqui 2 vezes 10, que dá 200 newtons de peso, tá bom? Esse é o valor da força peso aplicada ao bloco. Aplicada ao bloco, não. Que a gravidade exerce pelo bloco aí nesse momento, tá? Bom, então, como que a gente vai finalizar essa questão, né? A gente tem que perceber o seguinte, a resultante das forças mostradas aqui nesse problema, ela pode ser encarada da seguinte maneira, ó. A força F aponta para cá, tá? A força peso vai apontar para baixo, certo? Nós temos a normal para cima, e aí vai ficar assim, ó, a força normal para cima, a força peso apontando para baixo, se a gente fosse redesenhar essa força aqui. E a resultante vai estar apontando para a direita. Deixa eu redesenhar isso aqui com cores diferentes, tá? Vou usar aqui mesmo, ó. Aí a força peso aponta para baixo e a força resultante aponta para a direita, se nós formos usar essa definição. Por quê? A resultante vai apontar nessa direção. A força F, ela vai ser desmembrada em algumas categorias diferentes, vamos colocar assim, ó. Então, vamos pensar assim, ó. Essa é a força F, tá? Que é apontada para essa direção, na diagonal, formando um ângulo de 60 graus aqui com a horizontal, que coincide com a força resultante. A força peso aponta para baixo e a força normal aponta para cima, tá? Então, a gente, usando essa ideia desse triângulo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, o que vai acontecer, né? Aqui, lembre-se, ó, e aqui entra um detalhe importante, Pedro, que você tinha me perguntado antes, que é o seguinte, está vendo aqui o peso normal? Nesse problema, o peso normal não tem o mesmo valor, tá? Eles não são iguais, mesmo eles estando apoiados horizontalmente, tá? O bloco na superfície horizontal, desculpa, normal e peso não são iguais. Por quê? Porque uma parte do peso é cancelada pela parte da força F, que é horizontal, tá? Desculpa, vertical. Deixa eu desenhar aqui, ó. Imagine o sistema de eixos coordenados x e y dessa maneira aqui. Depois a gente vai resolver a questão todinha, tá? Deixa eu só explicar para vocês como que funciona isso que eu estou falando para vocês, ó. A força F, ela aponta nessa direção. Observem que a força normal, ela aponta para cima e que a força peso aponta para baixo. Percebam, gente, que nesse contexto aqui, ó, uma parte da força F, nós chamamos de Fx, que é a parte da força F na direção de x, ela coincide com a resultante das forças, tá? Ela coincide com a resultante. E uma parte dessa força aqui, ó, que seria a força Fy, quando você junta com a força normal, ela se anula com a força peso. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a força Fx, ela é igual à resultante das forças, tá? Que é a única força horizontal que tem para essa direção aqui, tá bom? E nós podemos dizer que a força Fy menos a força peso
Desculpa, menos a força peso não, mais a força normal, deixa eu fazer aqui, mais a força normal, ela é equivalente à força peso, porque aí elas se anulam. Observem que a normal agora, ela não tem a mesma intensidade que a força peso, na verdade ela é uma parte da força peso só. A outra parcela da força que cancela a força peso é a parte da força F que está puxando o bloco na direção vertical. Porque se você usa um bloco, se você calcula um bloco aqui, se você usa uma força na direção diagonal, como a gente está vendo aqui, né, na diagonal, a gente perde aí uma parte do que nós utilizamos. Um fato interessante e talvez chato é que geralmente quando aparecem ângulos, gente, vocês têm que ter a ciência de que provavelmente nós vamos usar trigonometria. A aula de trigonometria de matemática vai ser semana que vem, a gente vai ter aula de trigonometria. Porém, esse conteúdo de trigonometria aqui que a gente vai utilizar, vocês já estudaram. Mas deixa eu recapitular aqui com vocês, bem rapidão, para a gente terminar esse exemplo e liberar vocês, tá? Se a gente passar um pouco do horário, não tem problema aí, por causa que depois do intervalo vocês ficam mais tranquilos, tá? Que aí seria a minha aula, vocês podem pegar para tirar o intervalo daqui a pouco. Então, pense o seguinte, dado um ângulo, eu vou chamar aqui de X, eu vou chamar esse lado de A, B e C, que a gente está utilizando na aula de triângulos do setor B. Pensem assim, a gente define a função seno, tá? Cosseno e tangente. Tangente de um determinado ângulo que nós estamos chamando de X. Vejam que o seno de X, ele é o cateto oposto, tá? C, sobre a hipotenusa A. E é isso que nós vamos estar utilizando nessa questão. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, que seria o B, sobre a hipotenusa A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Essas são as fórmulas de calcular seno e cosseno usando triângulos. Se vocês observarem nessa questão, vocês vão perceber que existe um triângulo aqui. A gente pode formar os triângulos a partir das forças que agem sobre o corpo. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, nós podemos dizer que, por exemplo, o seno de 60 graus, que está aparecendo aqui o resultado dele, nós podemos aproveitar nessa questão aqui, eu vou fazer aqui ao lado, depois a gente faz as contas, tá? Nós podemos dizer que o seno de 60 graus, ele é igual ao quê, pessoal? Ele é igual ao cateto oposto. Então, se você observar o cateto oposto aqui, é esse aqui, ó. Só que esse tamanho é esse mesmo tamanho aqui do lado, ó, que é a normal mais a força Fy, tá? Ou seja, o seno de 60 ele vai ser o Fy, tá? Sobre a hipotenusa, que seria a força F, tá bom? Ele não se junta com a normal, porque, na verdade, a gente está utilizando só o triângulo da força, que é só a força F que faz esse ângulo. Então, a gente não vai somar com a normal aqui, a gente já vai somar com a normal aqui junto com a força Fy, então vai ser separado. E o cosseno de 60, ele vai ser o cateto adjacente, o Fy aqui, tá? Desculpa, Fx, né, que é o adjacente, o Fx sobre a hipotenusa F. A hipotenusa é a própria força F, tá? O que isso implica para a gente? Ó? Se nós observarmos essas duas expressões aqui, elas vão nos dar essas duas aqui. Ó. Primeiro, se eu passo a força F para o outro lado multiplicando, eu sei que eu vou ter que a força Fy é a força F vezes o seno de 60. Tá? Só que eu sei que o seno de 60 ó, vale 0,85. Então, eu, em vez de escrever isso aqui, eu posso colocar aqui que a força F vezes 0,85, que vai dar o mesmo resultado. Analogamente, a força Fx vai ser F vezes o cosseno de 60, só que o cosseno de 60 é meio, ou seja, vai ser a força F vezes meio. E aí, para poder terminar de resolver o nosso problema, porque observe que ele quer a força normal, a gente vai calcular o normal aqui, e ele quer a aceleração do nosso bloco. Então, eu já sei quanto que vale o Fx e o Fy, e eu vou substituir nessa fórmula. Pronto, eu vou chamar essa aqui de equação 1, tá? E essa aqui de equação 2. Como eu vou primeiro calcular normal,
depois eu calculo a aceleração, tá? Então, para calcular a normal, nós vamos usar a equação 2. Essa equaçãozinha aqui, ó, o Fy mais a normal é igual a força-peso, tá? Então, vamos fazer o cálculo. Quanto que vale o Fy? Vale 0,85 F, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 0,85 vezes a força F, que eu não sei quanto que vale, né? Ele diz pra gente quanto que vale a força F. Ele não fala quanto que vale, fala assim, tá, 16 aqui, ó, bem legal. Ele fala que é 16, tá? Então, eu venho aqui e coloco 16 mais a força N, desculpa. Ó, esse aqui vale 16, tá? Já vou colocar o resultado aqui do lado para ficar mais fácil. Fazendo o cálculo, 0,85 vezes 16, o resultado vai dar 13,6, tá? Eu vou só substituir aqui, ao invés de colocar todo esse cálculo, todo esse valor aqui, eu vou colocar logo o valor direto. 13,6, e lembrando que isso aqui é 16, ó. Isso aqui é 16, 16 vezes meio é 8, tá? Multiplicar por meio e dividir por 2, então dá 8. Então aqui vai ser, ó, 13,6 mais a normal, eu não sei quem que é a normal, mais o peso. Observe que o peso foi 200 newtons, ó. Então aqui, 200. Então a gente passa para o outro lado. 200 não, gente, 20, tá? 2 vezes 10, 20. Então, 20 newtons. Então a gente passa lá para o outro lado subtraindo, então a normal vai ser 20 menos 13,6, tá? E se você fizer aí, você vai perceber que essa subtração vai dar 6,4. Então o valor normal é 6,4 newtons, tá? Que é justamente isso que está aparecendo aqui, ó, como resposta. Para calcular a aceleração, nós vamos utilizar a equação 1. Lembrando que a força Fx, ela é a massa vezes a aceleração do sistema, vezes a resultante, né? Deixa eu apagar aqui. A gente já está acabando, tá, pessoal? Então, aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, ou seja, a resultante. Só que o Fx, ó, deu 8. Então, é 8 igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco aqui, a questão diz pra gente que vale 2 quilos, ó, massa é 2 quilos. Então, fica 8 igual a 2 vezes A. E o número que eu multiplico por 2, que dá 8, é 4. Só passar o 2 dividindo, a gente encontra 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a alternativa correta, letra A, 6,4 e 4 metros por segundo. Então, essa questão aqui ela é interessante, apesar de ter muita coisa, de muita informação, e a gente precisar de muita matemática para resolver ela, observe que é uma questão interessante porque ela trata de conceitos que até agora a gente abordou pouco, que é a questão da trigonometria, até porque a gente vai ver a parte trigonométrica do primeiro ano só na semana que vem, tá? Na última semana de julho. E, além disso, ela trata de conceitos que, né, indicam para a gente uma forma alternativa de como a normal e o peso não se anulam, tá? Que é uma coisa que geralmente a gente adota como eles se anulando. Mas para esse exemplo aqui, eles não se anulam. Bom, então, essa foi a nossa aula de hoje. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho. A letra Fx e Fy são letras hipotéticas, né? Tipo, elas não aparecem dando na conta. Não, eles não são dados na conta. Pode até ser que algum exercício indique na conta, mas na verdade é basicamente isso aqui, ó. Você tem uma força nessa direção. Deixa eu colocar uma seta aqui, né? Uma flechinha. Ó. Basicamente é assim, ó. Você tem uma força nessa direção aqui. Ela aponta nessa direção, ela tem essa direção e aponta nesse sentido. Então imagina que você desse ponto aqui, você crie os eixos coordenados. Por exemplo, nesse ponto aqui você pode criar aqui o eixo x, y, tá? E aqui você pode criar o eixo x sem problema nenhum. O que é esse fx e esse fy? Não necessariamente precisa ser um f, mas como a gente está usando a força F, a gente chama fx e fy. Né? Se eu disser que isso aqui é L, aí a gente vai ter ó, o Lx, que seria basicamente isso aqui.
Deixa eu usar aqui o traço no lugar da flecha, tá? Basicamente, ele teria isso aqui, ó. Essas são as coordenadas do vetor, tá? Do vetor força. Então, vocês vão observar o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui tem um valor específico. A gente aprende isso fazendo os gráficos das funções, como a gente está fazendo lá no setor A. Função do primeiro grau, função do segundo grau, enfim, a gente tem os pontos aqui do plano cartesiano. Esse pontinho aqui, ele possui uma coordenada específica lá, coordenada x, y. Tá? Então, a gente vai lembrar que o x representa essa direção e o y representa essa direção. Então, percebam o seguinte, se eu pegar o vetor que vem nessa direção aqui, ó, se eu disser que isso aqui, por exemplo, é um m, então aqui eu vou ter o vetor mx, que é a parte do vetor na direção de x, e esse aqui eu vou ter o vetor my, que é o vetor que tem nessa direção. E por que isso é interessante? Essa abordagem que ela é interessante. Ela é interessante porque na matemática, principalmente no nível superior, pessoal, a gente tem um conteúdo chamado de álgebra linear. A álgebra linear, ela é uma álgebra que se preocupa com vetores, seja esses vetores forças, seja esse vetor conjuntos de números reais, conjunto de funções, mas a gente aborda vetores de um modo geral, não, independentemente da natureza desse vetor, né? Qual é de onde a gente está tirando esse vetor. E essas direções aqui, elas são interessantes porque elas são chamadas de direções canônicas, tá? Porque a partir dessas duas direções aqui, da direção de x e direção de y, que seria basicamente o eixo x e eixo y nessa aplicação aqui, a gente pode construir qualquer vetor em qualquer direção, em qualquer sentido, a gente pode construir a partir dessas bases canônicas, que seria o fx e o fy. Então, eles são muito importantes para a construção matemática. Claro que para o nível médio e tal, a gente meio que não aborda com essas características, porém, basicamente seria isso. Eles são importantes. Não necessariamente eles precisam aparecer, mas para o cálculo, problemas com essa característica, eles são obrigados a aparecer, porque senão fica bem difícil da gente encontrar a solução. Tá bom? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem fazer um intervalo aí até 10 horas, aí, de 10 horas até 10h30, vocês façam as atividades que eu vou passar para vocês agora lá no Maestro, tá? Então a gente está encerrando a aula agora. Até mais, viu? Só resta um pouquinho para